onde eu venho. A paz do Senhor a todos. Podeis assentar por bondade. Para mim é um motivo de alegria estar com vocês nesta noite, todos assentadinhos como ovelha, esperando o alimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu trabalho de um pastor e nesta noite, vocês assentadinhos aqui, esperando o alimento. Eu acredito, meus amados irmãos, que tudo que já foi feito aqui serviu de alimento para nós, experiência para nós. Eu gostei muito nesta noite, gostei no espírito mesmo, do andamento deste culto e das apresentações desses homens para o ministério. A Bíblia diz aos Hebreus 5:4: ninguém toma para si esta honra, porque é uma honra de Deus, a não ser os que são chamados por Deus. A honra, muitos querem, que até políticos querem tomar aqui, mas isso não serve para a honra para eles. A honra deles é lá na sua cadeirinha. E aqui a honra é para quem é chamado por Deus. Aleluia, para o seu ministério. Deus abençoe, que o trabalho cresça, porque tem que crescer em tudo, não crescer parcialmente, mas crescer em tudo. E eu, com muita sinceridade, porque eu odeio a falsidade e a hipocrisia, mas eu, com muita sinceridade, estou satisfeito, contente, vendo a igreja de Sara crescendo mais e mais, mais e mais, mais e mais, e vai se espalhar a bênção no campo. Uma bênção de José foi sobre toda a fazenda, sobre todo o campo do prefeito que ele estava cuidando, foi sobre todo o campo. Eu creio que a bênção de Deus irá mais e mais sobre todo o campo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Deus vos dê a graça necessária, porque nós estamos passando aqui por passagem. Na minha oração eu digo: Senhor, nós estamos passando, estamos viajando, estamos indo para a fronteira. Daqui a pouco eu chego, não sei a distância que está, mas eu chegarei lá e quero chegar com vitória, quero chegar alegre. Eu quero que vocês façam para vocês a palavra de Paulo, que fica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 57, que diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando aí nos versículos anteriores, falou da vinda de Jesus Cristo, falou do inferno, falou da morte, falou de tudo, e no fim ele conclui: mas graças a Deus, Deus é digno de louvor, Deus é digno de honra. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero de coração que você faça essas palavras para você, individualmente, meu irmão e minha irmã.
A igreja está numa guerra neste mundo. E a guerra será mais forte dia a dia. Não temos que lutar contra o sangue e contra a carne, mas temos que lutar contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Temos que lutar contra o pecado. Temos que lutar contra o diabo. Temos que lutar contra tudo. É uma guerra. Mas a vitória da igreja, a vitória é nossa. Graças a Deus que nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Quem sabe individualmente, um irmão e uma irmã está batalhando nesta noite, e uma batalha renhida, e uma batalha terrível nos pensamentos, e de qualquer maneira, mas nesta noite eu quero que você faça as palavras de Paulo para você. Graças a Deus que Ele me dará vitória. Graças a Deus que eu vou ser vitoriosa. Graças a Deus que eu vou ser vitorioso. E um dia o Paulo bradou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixe esta noite Ele te fortalecer nesta batalha, nesta guerra, e você terá vitória aqui na igreja. Você terá vitória lá no teu trabalho. Você terá vitória lá no teu carro. Você terá vitória lá na lavoura. Você terá vitória em todos os lugares. E você sempre diz: graças a Deus que nos dá vitória. A guerra é terrível. O inimigo está me atacando, mas Deus me dará vitória. Eu vou sair vitorioso. Aleluia! Aleluia! Eu vou sair vitoriosa. Jesus Cristo disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O meu Pai me deu vitória e Ele dará para você também. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Viu, irmãos? Graças a Deus que nos dá vitória. Palavra maravilhosa, né? Palavra maravilhosa, palavra abençoada. E ele falou que ia dar uma palavrinha, né? O pastor disse que ia dar uma palavrinha, mas foi uma grande palavra, né? Poderosa. E nos edificou nessa noite. O Senhor nos dá vitória neste dia. Nós vamos receber o nosso pastor neste momento com a palavra. Tome a tua Bíblia em mãos nessa hora, para nós receber mais uma vez o servo de Deus. E você também será edificado por mais uma palavra. Fique em pé. Muito bem, meus irmãos. Que bênção nós estarmos nesse culto nesta noite, para regozijarmos diante de Deus e também fazer parte desta ceia que está pronta ali para daqui a pouco nós tomarmos a ceia. Isto é um privilégio para quem pode, né? Isso é um privilégio para quem pode tomar a ceia do Senhor todos os meses e estar na casa de Deus fazendo isso. Glória a Deus. O pastor Fernando já nos trouxe uma palavra maravilhosa. E isso é certo que ele diz: a vitória está na mão de Deus para dar a nós. Paulo tinha razão de dizer: graças a Deus que nos dá vitória. Se não fosse Deus nos dar vitória, não estávamos aqui, já estaríamos consumidos. Mas o Senhor tem nos dado vitória por seu amor, por sua misericórdia. Eu quero ler a palavra de Deus, Mateus, ou melhor, 1 de Coríntios 11 e o 17 a seguir. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. (11 e 17). Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio.
e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos, nisso não vos louvo. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Nós sempre fazemos leitura da palavra do versículo 23 em diante, que o presbítero Anderson já leu. Mas nesta noite eu gostaria de pensar um pouquinho já dos primeiros versículos 17, que parece que muitas vezes nós não temos coragem de dizer isso aqui na igreja, mas Paulo tinha uma coragem tremenda, porque ele falava pelo Espírito de Deus. E ele então traz aqui uma palavra muito maravilhosa, dizendo: nisto, porém, que vou vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhor, mas senão para pior. Paulo estava dizendo aqui que os coríntios, naquela época, eles vinham para o culto de Santa Ceia, se reuniu na igreja, e Paulo começou a observar que eles não melhoravam, não tinha uma melhora na vida espiritual deles, e até, por que não dizer, na vida material. Então Paulo trouxe uma palavra para eles dizendo: nisto, porém, não vos louvo. Por que ele estava dizendo assim? Porque ele conhecia, estava dizendo: não vos louvo. E porque quando vos ajunteis para comer, e ele estava dizendo para comer, não para melhor, senão para pior. O povo estava piorando porque estava tomando a Santa Ceia, comendo pão e bebendo vinho de qualquer maneira, sem uma observação na vida deles, sem qualquer critério na vida espiritual, porque eles viam o pão ali como está ali, viam o vinho, e eles então comiam pão e tomavam bastante vinho. E Paulo então disse na sua palavra: não tendes casa para comer, vindo à casa de Deus somente para comer pão? E nós muitas vezes ficamos querendo tampar o sol com a peneira, dizendo: não, está tudo bem, mas Deus às vezes leva-nos para um caminho que nós precisamos alertar o povo, como já disse o pastor nesta noite. Nós estamos aqui para alertar o povo, para que o povo seja um povo alegre, seja um povo feliz, um povo satisfeito por vir na casa de Deus, e não só por vir na casa de Deus, mas por tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia não é uma coisa para nós ir para o céu, é cumprindo uma palavra de Deus na nossa vida. A ceia não leva ninguém para o céu,
Eu vejo que muitas vezes tem pessoas disciplinadas na igreja e eles nunca param de perturbar a gente, dizendo: eu quero tomar a ceia, eu quero entrar na ceia, eu quero entrar na ceia, pensando que a ceia é uma qualquer coisa. Mas quando entra na Santa Ceia, logo em seguida já começa a praticar outras coisas piores. Por quê? Porque não tem critério na sua vida. Deixaram de ter o temor de Deus e não tem aquele critério de dizer: não, eu tenho que me cuidar, porque eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo de Cristo e eu preciso ter cuidado com as coisas santas, porque a ceia é uma coisa santa. Se você não sabia, saiba desta noite que nós, portanto, já chamamos Santa Ceia, porque ela é santa. Foi Jesus que fez a ceia para os discípulos, e ele deixa para nós aqui, Paulo dizendo para nós dessas palavras aqui, que nós, porque antes de tudo, ele disse, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, olha há só, entre vós dissensões, e em parte eu creio. Olha que Paulo tinha coragem para dizer, né? Eu ouço, quando eu penso na Santa Ceia e quando eu vejo, e o dia que eu vou dar a ceia, Paulo estava dizendo uma palavra bem prática, ele disse: eu ouço que há entre vós dissensões, contenda, e ele disse: em parte eu creio. Né? Se nós vimos dizer aqui para nós hoje aqui, sem ser a palavra de Deus, nós vamos dizer: não, pastor sabe disso, pastor sabe daquilo. Se a gente soubesse, a gente tratava antes. Não deixava a pessoa botar a mão no prato. Mas Paulo tinha coragem, tinha visão de Deus, dizendo: em parte eu creio que isso está acontecendo. Porque tomar a ceia, meus irmãos, com dissensões, tomar a ceia com contenda, isto é só piorar a vida do crente. Tomar a ceia sem ter uma responsabilidade de santificação na vida, isso só traz problema para a vida do crente. Nós temos que tomar a ceia crendo que essa ceia pode até nos curar, pode curar a alma, pode curar o corpo, pode curar o espírito. É isso que nós precisamos entender, porque nós estamos aqui no momento de santificação diante de Deus. E é isso que Paulo estava dizendo: eu até acredito que há entre vós essas contendas, eu creio que há. Por que eu estava dizendo assim? Vamos ver o versículo seguinte. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha só, eu até acredito que há entre vós heresias. Quantas heresias nós já não vimos na igreja, que toma a ceia hoje, amanhã vai para outro lugar, para outro ministério, para outra coisa. A cabeça dele, o coração dele já estava lá. Mas estava simplesmente fazendo número aqui, querendo muitas vezes nos enganar. Por isso é que nós precisamos ter o dom da revelação e o dom do discernimento de espírito. Porque tem pessoas que estão aqui entre nós, mas o pensamento não está aqui. O pensamento está em outro lugar. E aí Paulo disse: até é bom que isso se manifeste, para a gente ver quem é sincero na casa de Deus. Viu, irmãos? Porque aqui é lugar de sinceridade. Aqui não é lugar de nós fazermos, como se diz, uma troca no nosso pensamento, e lugar de heresias, lugar de colocar coisa na mente de alguém. Alguém às vezes, crente velho, nós temos na igreja, que se ele puder botar uma coisa na mente de uma pessoa que é novo convertido, essa pessoa nunca mais presta. Eu tenho isso aqui no campo, nós temos. E era tremendamente, quando ele pegava um crente novo, ele levava lá para dentro do mercado dele e começava a dizer: olha, dízimo não é para dar dízimo, dízimo não é para fazer, dízimo não é para isso. É eles que querem engordar por causa do dízimo, mas dízimo não é uma coisa necessária. Mas acabou em nada, porque Deus não aprova essas coisas. São heresias que colocam na mente daqueles que às vezes não têm tanto conhecimento, começam a botar heresia na mente. Dízimo, não. Lá, outros dizem:
eu já vi de uma igreja que não tem pastor, não precisa pastor. Para que pastor? E a minha Bíblia diz que todo tempo houve líder na igreja. Não é verdade? Todo tempo houve líder na igreja. Por que hoje não precisa mais? São os heréticos que dizem isso hoje para nós. São aquelas pessoas que são com mão fechada, mirrada, que não querem dar o gosto de trazer o dízimo à casa do Senhor, e diz essas coisas colocando na cabeça do crente novo, da pessoa que não tem conhecimento. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, há heresia no vosso meio, mas é bom isso aí. Nós às vezes temos medo. Não é verdade? Quando alguém começa a se levantar aí e dizer, ó, irmão, fulano e tal está meio desviado, está meio tal, está indo por aí, não sei o quê, nós ficamos todos e corremos atrás. Mas a Bíblia está dizendo que isso é bom para se manifestar o que é sincero. Você está entendendo, irmão? Para se manifestar quem é sincero na casa de Deus, porque aqui é um lugar de sinceridade. Sinceridade com Deus, sinceridade um com o outro. Nós precisamos de sinceridade na nossa vida, porque se nós não formos sinceros, Deus vai cobrar de nós. Deus cobrará de nós pela nossa falta de sinceridade. Mas nós cremos que essa igreja é sincera para com Deus. Aleluia. Que a igreja do Senhor é sincera. Ela não precisa fazer essas coisas para aparecer, não. Qual é o versículo que você leu? Versículo 19. Leu 20 então. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Viu? Quando vocês ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ah, mas eu quero comer bastante, eu quero um pedaço de pão bom para mim, um cálice de vinho grande. Antigamente era um perigo, né? Porque antigamente, eu não sei se os senhores conheceram, que era dado num copo só, porque era pouca gente na igreja, era dado num copo só, não tinha essa higiene que tem hoje, aqui de ter os copinhos. Então era dado num copo grande, e tinha pessoas que às vezes precisavam, eu conheci em Itajaí, a pessoa que precisava deixar ele por último, porque se ele pegasse o copo, ele tomava tudo. Então é isso que Paulo está dizendo, vocês não estão se juntando estão comendo a ceia, em vez de fazer como símbolo, estão comendo a ceia. Estão comendo um pão inteiro, estão tomando um cálice, um copo de cálice cheio de vinho, para matar aquela sede, saciar aquele apetite que você tem. E Paulo então deu contra isso aqui. Graças a Deus que hoje nós temos um copinho pequeno, né? Descartável, e dá um copinho para cada um, então dali não volta mais. Isso é uma bênção de Deus. Às vezes pessoas dizem que é muito chique a Santa Ceia, mas a Santa Ceia, irmão, tem que ser chique mesmo, porque é uma coisa sagrada. Não é verdade, pastor? É uma coisa sagrada. A Santa Ceia do Senhor é a coisa mais sagrada que tem. Nós não podemos estar mais no templo, a igreja não precisa mais disso, de estar com um copo aquele de vidro, com as pontas ali, com as beiradas tudo quebrada, e dá um para o irmão, tu dá para o outro. Não. Isso é anti-higiênico. Nós temos que fazer as coisas conforme Deus vai dando para nós fazer. A administração da igreja é que vai sabendo como é que é para fazer a Santa Ceia. Então nós precisamos entender o que é a Santa Ceia. Versículo 21 diz o quê? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só. Porque fazendo assim, cada um antecipa a sua ceia. Vai fazer como quer. Um tem fome e outro se embriaga. Esse é o problema, meus irmãos. Nós precisamos orientar o povo que isso ali, que está ali, que vai passar por nós daqui a pouco, não é coisa para nós cearmos, comer uma barrigada de pão e uma porção de vinho. Isso ali é um símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi feito o quê? Que foi partido por nós. Nós estamos no caminho muito certo. Graças a Deus que a nossa igreja, ela passa pelo momento feliz, abençoado, e também nós temos a capacidade de raciocinar que nós estamos fazendo a coisa certa. Partimos o pão e demos para os discípulos que estão aqui.
E cada um tem o poder de tirar um pedacinho de pão e saber que aquilo ali é o corpo de Cristo, que ele foi quebrado por nós na cruz do Calvário. Foi moído por nós. Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, mas que ele foi moído pelos nossos pecados. Glória a Deus. Versículo 21. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Disso não vos louvo. Não tens porventura a tua casa para comer e vem envergonhar a casa de Deus? Não, eu já vou levar um pão inteiro para mim lá no culto, que vai ser muito pequenininho, vou levar um pão inteiro. E se possível eu vou roubar uma porção de copinho daquele e vou tomar, né? Porque então está envergonhando a igreja de Deus. E o Paulo diz muito certo: se tens fome, come em casa. Enche a barriga primeiro em casa e depois vem para o culto de Santa Ceia. Aí você não tem apetite desordenado. Aí você é moderado para fazer as coisas. Glória ao nome de Jesus. Vamos em frente, para de bom. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Olha só, porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graça, justamente como nós fizemos, e partiu e deu para os discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Estamos nesta noite aqui, meu irmão, nesse culto de adoração a Deus, fazendo uma memória ao corpo de Jesus, à vida de Jesus, à morte de Jesus. E estamos também lembrando que ele vai voltar. Viu? Estamos fazendo isso aqui como Jesus morreu, e agora estamos também lembrando da mesma forma que ele voltará. Por isso é que nós precisamos entender a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos irmãos novos convertidos aqui, e Paulo então recomenda: porque eu recebi do Senhor. Ele não fez uma coisa que não sabia, ele recebeu do Senhor o que também vos estou ensinando para vocês. Olha como é a Bíblia, como é a palavra de Deus. Eu recebi e agora estou ensinando para vocês que na noite Jesus foi traído, tomou pão, deu graça e partiu e deu para cada discípulo. Deu para eles, e eles comeram. E depois então, do que aconteceu? Versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É isso aí, corpo de Jesus foi partido. Tem gente enganado hoje. Tem muita gente que está dizendo que essa ceia que está ali, esse pão que está ali, não é mais pão, é carne. Vê quanta heresia que tem no meio das coisas. Não é pão, é carne. Temos que considerar que agora ele é carne. Irmãos, ali é um pão, a mesma coisa, pão de massa como é feito. Mesmo o pão que nós comemos antes, comemos depois de vir na reunião, é o mesmo pão. Só que ele é orado e é símbolo do corpo de Jesus. É símbolo do corpo de Jesus. Não é um pedacinho de pão agora que se transformou em carne. Tem gente que diz por aí afora que o pão se transformou em carne. Agora está comendo carne, a carne de Jesus, porque é corpo de Jesus. É coisa nenhuma. Simplesmente nós estamos dizendo que estamos fazendo uma memória. Glória ao nome de Jesus. 25. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que beberes em memória de mim. Depois de cear, depois de comer o pão, vamos colocar bem assim, depois de colocar o pão, ele pegou o cálice
E também deu para os discípulos dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Responsabilidade que Jesus estava dando à igreja. Responsabilidade que Jesus estava dando à igreja. Não é de qualquer maneira. Depois de cear, toma o cálice e dá o cálice aos discípulos, porque agora é o Novo Testamento no meu sangue. É o sangue que vou derramar na cruz do Calvário. É o sangue que vai sair do meu corpo para ser expiatório para aquelas pessoas que não me aceitaram ainda. Esse cálice não é o sangue de Jesus, mas é um símbolo do sangue de Jesus. Amém? Estou entendendo? Glória a Deus. Então ele diz aqui, ele adverte para que nós façamos isto aqui de uma maneira toda especial, dizendo, quando ele diz aqui, que quem come o pão ou bebe o cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu fiz um pecadinho aí, mas vou tomar ceia. Você está fazendo para a sua própria condenação. Não é para a condenação de Jesus, para a sua própria condenação. E muitas vezes não é como diz a Bíblia aqui, não discernindo. Ele sabe, mas está fazendo. É pior ainda, porque quem não discerne as coisas é porque tem um problema na cabeça, tem um problema de mental, alguma coisa. Então ele não discerne as coisas da igreja, então ele toma por tomar, né? E aquilo ali não valeu nada, nem para uma coisa nem para outra. Mas quem tem um raciocínio bom, quem está em são juízo, como nós estamos aqui nesta noite, como diz Paulo, num culto racional, culto da razão, sabendo que é isso que nós estamos fazendo, se comer indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não é o meu amigo que vai ser condenado, é eu que vou ser condenado. Não é Jesus que vai ser condenado por isso, mas é eu que vou ser condenado. Por isso ele diz que não devemos comer e beber dignamente, não indignamente, mas dignamente, considerando isso o corpo de Jesus que foi moído por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A hora chegou e nós precisamos distribuir a ceia nesta noite. Mas eu creio que você ficou sabendo mais e mais. Se sabia, ficou sabendo mais e mais que não se come. Pastor, mas eu estou aqui na igreja. Eu queria tomar o cálice, comer o pão. E agora eu estou nesse problema. O que é que eu faço? Paulo não diz em vez nenhuma aqui que não pode comer. Paulo diz que examines cada um a si mesmo e assim coma. Assim como, depois de examinado, se for coisa de confessar, confessa, assim coma. Esse assim tem uma coisa muito grande. Assim coma desse pão e beba desse cálice. Nós temos que analisar as coisas. Paulo não diz, olha, depois de vocês, se você tiver alguma falha, alguma coisa, não coma o do pão, nem beba o vinho. Tem na Bíblia de vocês assim? Não tem. Ele disse, depois de vocês examinarem a si mesmo, que a melhor coisa é examinar a si mesmo. Eu estou no culto, estou examinando a irmã, examinando o irmão. Eu acho que ele não pode comer, eu acho que ele não pode. O outro diz também, eu acho que ela não pode. Mas como é que você sabe a vida? Como é que você vai acreditar nessa coisa de você saber? Ninguém sabe. Quem sabe é a pessoa mesmo. O julgamento que tem que fazer é eu mesmo. Quem tem que fazer o julgamento é eu mesmo. Eu tenho que saber se eu posso ou não posso. E se eu não posso? Se eu tenho alguma coisa, eu já repito de novo. Se tiver alguma coisa, nós temos que confessar ao Senhor. Nós temos que confessar aqueles que estão na frente, foi uma coisa maior. Se não, confessar a Deus, dizer, Senhor, eu quero tomar, me perdoa, porque eu estou numa situação difícil, mas eu quero tomar o cálice e o pão nessa noite, em nome de Jesus. E você vai ser perdoado, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ficamos em pé neste momento.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Parece que o culto ficou mais calmo agora, né? O pastor Fernando devia pregar até o fim, né? Estava tão bom. Mas, irmãos, na igreja nós precisamos ter um aprendizado muito grande. Nós precisamos ter um aprendizado muito grande, que não é só de barulho que se vive. Nós precisamos deixar a palavra, como diz, calar no nosso coração, na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que bater na nossa vida, e vai batendo, porque a Bíblia diz que ela é como um martelo que esmiuça as penhas. E nós precisamos fazer isso. Não gostei da palavra, não tem problema. Você não gostou da palavra? Não. Deve dizer, não gostei do pregador, porque a palavra você tem que gostar. Não gostei do pastor hoje. Não tem problema. Desde o domingo passado, muita gente já saiu daqui ardido, como diz, já dizendo, ai meu Deus, não dá de dar glória a Deus? Então, como é que é? Ai, diz ai então, o Paulinho está dizendo. E é verdade, não dá para dar aleluia e diga outra coisa, mas temos que sair daqui renovado. A palavra de Deus tem que, eu não gosto de açoite. Quem não gosta de açoite, meus irmãos? Ninguém gosta de açoite. Ninguém gosta. Criança nenhuma gosta de ser açoitado, de maneira nenhuma. Mas às vezes é necessário. Temos a necessidade de ser chamado a atenção. Temos a necessidade de ser mostrado o caminho que nós não podemos andar. Aleluia. Deus possa abençoar a nossa vida nesta noite. Você pode sair daqui brabo comigo, mas só você não pode sair, e agora mesmo vão tomar a Santa Ceia. Você não pode sair brabo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai para casa contigo. E se você começar a murmurar do culto, dizer alguma coisa, o Espírito Santo está vendo e cada vez vai ficar mais triste. Então você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui para apanhar mesmo. Eu estou aqui, eu preciso discernir as coisas que tu tens para mim. Dá um discernimento na minha vida. E o Senhor vai dar um discernimento para nós, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento, pedir a bênção de Deus. Paulinho, vem cá, evangelista Paulo César, vem orar conosco. Receber a oração, pode vir agora, em nome de Jesus. Se alguém quiser se acertar com Deus ou com seu irmão, saia do seu lugar nesta noite e venha fazer um acerto que às vezes nós não fizemos nunca mais. Passa os dias e nós deixamos aquilo ali, fica lá no fundo do poço, e nós não conseguimos raspar mais da nossa vida. É hoje o dia que nós devemos fazer isso, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus é bastante clara. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Senhor meu Deus, aqui talvez a gente não vê ninguém que veio se apresentar, mas talvez lá no banco está se apresentando diante de Ti, dizendo, Senhor, eu preciso do Teu perdão. Eu me examinei e eu verifiquei que há um caminho mau dentro de mim, e eu preciso, como disse o salmista, ser guiado por caminhos eternos. Eu preciso ser edificado. Então, Senhor, neste momento, como ministro do Teu Evangelho, eu agora estou ministrando uma oração de cura espiritual, de libertação espiritual. Deus, eu também me apresento diante de Ti e digo, Senhor, se há em mim algum caminho mau, examina, Deus.
Eu preciso ter a minha vida abençoada, minha vida espiritual, ela precisa ser abençoada. Eu não posso estar doente na tua casa, na minha casa, no convívio com a minha família, mas eu preciso ter uma vida de santidade diante de ti, ser saudável diante de ti. Eu preciso ser edificado em ti. Eu oro pelos teus filhos e peço a tua bênção, que o teu nome seja glorificado na vida de todos, que cada um de nós, ao participar do ato da Santa Ceia, que, como o pastor Pedro falou, é algo muito grande, muito sublime, é santo, a gente possa ser edificado em ti, aleluia. É por isso que eu ministro esta oração, em o nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, aleluia.